Olá, bem-vindos à nossa imersão sobre perdão. Eu sou a Thay, sou escritora, terapeuta e hoje eu vou trazer umas respostas para algumas perguntas que nós temos sobre o perdão. Gente, o que é exatamente o perdão e qual é o limite para o perdão? Nós temos essas respostas na Bíblia, respondidas biblicamente pelo próprio Jesus, pelas palavras ali de Jesus, em que seus discípulos o confrontam perguntando sobre isso, E eu vim trazer isso para vocês. Então, antes de tudo, eu quero contar um pouquinho para vocês como foi para mim, me descobrir e me libertar nessa trajetória, porque eu era uma pessoa muito difícil de perdoar, Eu, por sentir muito intensamente todos os sentimentos, assim, que eu tenho, quando eu me sentia feliz, eu me sentia muito feliz. Quando eu amava demais, Então eu sempre fui uma pessoa muito intensa, o que prejudicava na hora de eu perdoar, Como eu tinha amado demais aquela pessoa, quando aquela pessoa me machucava, consequentemente, eu tinha muita dificuldade de liberar o perdão, para essa pessoa, por eu já ter sentido tanto amor e agora vai muita raiva e aí o perdão ficava difícil ali de romper, nessa trajetória. Mas antes de falar sobre o que é, o perdão, vamos falar um pouquinho sobre o limite do perdão, Então, existe um limite para você perdoar? Vamos ler aqui quando Pedro pergunta isso para Jesus. Aqui em Mateus, gente, Mateus 18, no versículo 21, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, até 7, mas até 70 vezes 7, Não até 7, mas até 70 vezes 7. Por que ele falou esse número, Porque lá na cultura judaica tinha um número, Tinha uma regrinha, era a regra do 3, Ele poderia, você era muito bom, assim, se você perdoasse até 3 vezes, Então, 3 vezes estava ótimo. Então, Pedro ali, muito esperto, falou: bom, então eu como judeu, eu perdoo até 3 e eu sou muito bom. Então eu agora como cristão, eu vou perdoar até 7, Porque eu vou expandir isso, expandir essa bondade, Porque agora eu sou cristão. E aí Jesus fala para ele: não, o perdão não tem limites, A cabecinha de Pedro, vocês têm que entender que era uma cabecinha judaica limitada, cheia de regras. Então, por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Ele não tá dando um número exato, Ele tá dizendo assim, é sem limite. Você sempre vai perdoar ali as pessoas, É um perdão sem limite, E aí entra nessa questão, o que é realmente o perdão? Porque se é um perdão sem limite, vão fazer tudo que querem de mim, Vão se aproveitar da bondade, E isso era o que acontecia muito comigo também, Eu sempre querendo ser a boa samaritana, a legal, acabava que algumas pessoas acabavam se aproveitando da minha boa vontade, Nós temos outras séries aqui, gente, que a gente fala de diversos assuntos. E eu falo sobre isso na última série que a gente fez. Tá no Instagram, tá disponível aqui também no YouTube, tá? A gente fala bastante sobre isso, que eu era muito boazinha, e o povo, sobe em cima e começa
a se aproveitar da gente, né, da nossa boa vontade. Então, o que é realmente o perdão? O que é isso para a gente conseguir aplicar na nossa vida, mas que para que a gente também não seja prejudicado, né? Porque a pessoa fala, o crente tem que ser assim, o crente tem que ser assim, o crente tem que ser assim, e aí a gente vai se vendo ficando em muitas vezes prejudicado e saindo da vontade de Deus, né? Porque tem momentos prejudiciais na nossa vida que nós estamos aprendendo. Tem momentos que Deus está nos tratando, tem momentos que Deus está nos mostrando a verdade com aquele relacionamento, com aquela amizade. Então o Senhor está permitindo, né? Então tudo é permissão de Deus. Mas chega uma hora que nós temos sim que colocar o limite, é até aqui, né? Então, como que a gente vê, né, esse limite? Eu vou ler aqui para vocês, gente, a parábola do servo impiedoso, que é a continuação aqui desse diálogo, né? Depois que Jesus tem esse diálogo com Pedro, ele conta a parábola, e aí fica muito claro o que verdadeiramente é o perdão. Tá aqui no capítulo 18, a partir do versículo 21. Mas antes de fazer essa leitura e falar essa segunda parte aí, né, do vídeo, nós já falamos sobre qual o limite do perdão. Olha, eu gaguejando já. Qual o limite do perdão? E agora vamos falar sobre o que é o perdão, né? Mas antes de eu fazer essa leitura, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E, consequentemente, alcança mais pessoas, né? Então, creio que é assim como para mim, né? O perdão foi um tema difícil e complicado de romper. Creio que vai ajudar bastante gente também a retirar, né, essa mágoa do coração. Então, vamos ler. Amém? Vamos lá. E depois, né, que Jesus respondeu, ele continua falando, né? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o servo ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, né? Então o rei ia vender eles para pagar a dívida que o servo devia, né? E o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor, né, o rei daquele servo teve compaixão e ele cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E aí o que ele fez? Uma coisa linda. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Então aconteceu a mesma coisa, né? Ele foi perdoado pelo rei, ele foi lá, implorou para o rei perdoar a dívida dele, o rei perdoou, e agora o amigo dele tá pedindo para perdoar a dívida dele, e então ele diz, aqui continuando, mas ele não quis, antes saiu e mandou que lançasse-o na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que ele devia. Assim também fará o Pai Celestial com cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Então, gente, aqui, né, é a historinha ao contrário para que a gente entenda. Assim como você perdoa o outro,
o Senhor vai te perdoar, né? Ou assim como Deus te perdoa, você deve perdoar o outro, né? Então aí mostra claramente o que é o perdão. É você não humilhar a pessoa, é você não massacrar a pessoa até que você faça isso, né? É você ter misericórdia da pessoa, né? Então ele poderia ter falado, tudo bem, me pague depois, né? Ou eu te perdoo a dívida, né? Porque assim como você perdoar, o Senhor vai te perdoar. Então esse é o perdão, a absolvição daquilo que a pessoa te deve. É claro, gente, que a consequência, ela continua. O que a gente tá falando aqui é do rancor, do ódio, né? Ele mandou o cara pra prisão até que fosse pagada a dívida. Ele poderia ter falado, ou eu te absolvo, ou me paga depois, me paga parcelado, né? A questão é, ele foi absolvido, ele foi perdoado, ele foi amado e ele não teve a compaixão de fazer isso pelo próximo. Vamos dar um exemplo aqui prático. Você é abandonada com o seu filho pelo seu marido, ele vai embora e aí toda vez que você vê o cara, você fica jogando na cara dele, jogando na cara dele. É, porque você me abandonou, porque você me deixou, porque você isso, porque você fez aquilo, porque eu tava com um filho pequeno e você me deixou. E aí todas as vezes você vai fazer isso. Ou você manda mesmo prender ele vai pra cadeia, né? O pai do seu filho vira um presidiário por sua conta, né? Então você não perdoa aquela mágoa, aquela raiva, né? E aí você decide perdoar, né? Mas você perdoar ele não tira a responsabilidade dele de cuidar do filho, né? Não é esse perdão cego, né? Porque você vê que o próprio rei fala pro servo, você tem que me pagar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Depois ele ainda castiga o servo, né? Até que ele pague. Então ele pede, né? Esse dinheiro de volta, né? O próprio rei, né? Então nós temos sim que viver a consequência tanto dos nossos atos, né? O pecado, ele gera o quê? Uma colheita. Você vai plantar e você vai colher. A mesma coisa a pessoa que te magoou. Ela vai plantar e ela vai colher. Porém, entre a colheita dela e o que ela fez, existe o perdão. Você vai perdoar. Você vai falar, tudo bem, você me abandonou, você me deixou, eu não vou ficar jogando na sua cara. Isso não me machuca mais, isso não me pertence mais, porque a justiça é do Senhor. Você vai pagar pelo que você deve, pelo que você fez, anyway. Entendeu? Anyway, se der pra você perdoar tudo, né? Perdoar a dívida, amém, né? Que bom. Mas às vezes é uma dívida eterna, é um filho, né, que você teve com a pessoa. Como que você vai falar, ah, então tá bom, então faz aí o que você quiser da sua vida e não precisa aparecer e tchau, né? Não, é importante que esse pai cuide da criança, é importante que ele tenha o senso de responsabilidade, é importante que ele continue sim participando das responsabilidades dele, porém o rancor, o ódio, a vingança, você prender a pessoa, você ter amargura da pessoa, você, sabe? Eu quero ver essa pessoa mal, sabe? Quando nós não conseguimos perdoar, é porque a gente responsabiliza a pessoa da nossa felicidade. Então, como você é responsável pela minha felicidade e você não conseguiu me fazer feliz, então agora a minha felicidade é fazer, é ver você pagar pela consequência. Então, ver você na cadeia, ver você mal, ver você sendo infeliz, é o que vai me fazer bem.
é o que vai preencher o meu ego, porque eu coloquei a responsabilidade em você de me fazer feliz. Então, como você não me fez feliz, agora eu quero que você sofra, porque o seu sofrimento vai me fazer feliz. Olha só que legal! Bem crente, né, gente? Bem crente, né? Mas era isso que eu sentia. Era isso. Eu colocava todas as expectativas na pessoa. Pá! Pronto. Né? Você vai me fazer chegar ali, nossa amizade vai ser tão incrível que a gente vai servir junto, a gente vai ter um projeto junta, a gente vai ter um ministério aqui juntas e vamos trabalhar juntas e vai ser lindo. Aí não dá certo, a gente briga, nós não somos mais amigas. Mas agora você tá fazendo o seu projeto com outra pessoa e eu quero que dê errado. Eu quero que o Senhor corrija você fazendo todos os seus planos darem errado, fazendo as suas novas amizades darem errado, fazendo você perder dinheiro porque você não investiu comigo, porque você foi ruim comigo. Gente, vamos ser sinceros, é isso que a gente sente. A gente quer que a infelicidade da pessoa seja a nossa felicidade. A gente olha, a gente fica feliz de ver a pessoa se ferrar. Fala, não, agora sim, Deus está fazendo a justiça. Agora Deus está massacrando essa pessoa, né? O cara te largou com o filho, aí ele casa de novo, aí ele tem um outro filho. Esse filho vai ser drogado. Seu filho vai ser preso. Sua mulher vai te trair, assim como você me traiu. Gente, entende? Temos que liberar o perdão. Quando a gente libera o perdão, aí a gente não vai desejar que o filho dele seja preso, que a menina não dê certo no ministério, né? Isso é o perdão, a gente libera. Eu te libero dessa dívida. Qual dívida? A responsabilidade de me fazer feliz. A responsabilidade que eu coloquei em você, de você fazer tudo pra mim, você suprir a minha felicidade, a minha alegria, a minha expectativa. Então eu retiro de você essa responsabilidade de suprir minha expectativa, né? O escravo, ele ficou com tanta raiva do outro escravo que devia pra ele, por quê? Porque quando ele chegasse no rei, a expectativa dele era o quê? Que o amigo dele pagasse pra ele, para quando ele chegasse no rei, ele pagasse pro rei. Ele colocou a expectativa nesse amigo. Então, eu emprestei pro meu amigo, coloco a expectativa nele, porque quando ele me pagar, eu pago pro rei. A conta fechou, deu tudo certo. Aí o amigo não pagou, porque a sua expectativa estava nele. É por isso que ele ficou com tanta raiva do amigo. A minha expectativa inteira estava em você. Eu me envergonhei porque você não estava lá. Eu me envergonhei porque você faltou com a sua responsabilidade. Eu fiquei falho porque você faltou com a sua responsabilidade. Então agora eu quero que você se ferre. Entende? E aí a gente pensa, o Senhor vai nos perdoar desse jeito. É esse jeito que Deus vai pensar da gente, do jeito que a gente pensa do outro. E a gente fala, opa! Né? Opa! O perdão, ela é liberdade. Né? Tanto para nós, que colheremos a mesma coisa que a gente está oferecendo para o outro. E também a liberdade de pensamento. Pensa, toda vez você tem que brigar com aquela pessoa, você tem que ficar com raiva daquela pessoa, você ficar escrava desses pensamentos, você fica escrava dessa situação, né? Então, o perdão é uma libertação, é assim, eu te libero. Eu te libero da responsabilidade de você me fazer feliz. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu não necessito que você preencha as minhas necessidades. Eu sou livre de você, porque quem tá presa na outra pessoa é você. Você tá presa na outra pessoa, né? Agora eu quero que você se ferre. Eu preciso ver você mal para eu ficar bem. Quão dependente é isso?
Você depende da infelicidade do outro para você ficar bem. Então você ainda tá dependente. Você pôs a dependência da felicidade e agora você põe a dependência da felicidade de novo, né? A partir do momento que você veja ele pagando pelos pecados dele, né? Das falhas dele. Então você coloca essa responsabilidade na pessoa, né? Então absolva, deixe ir. Você não é responsável pela minha felicidade, por aquilo que eu sinto ou não, né? Então absolva, deixe ir essa pessoa. Perdoar é deixar ir. É olhar e falar, tô nem aí pra você. Isso é perdoar. Se você ainda olha pra alguém e sente essa dor, e sente essa raiva, e sente que essa pessoa tem que se ferrar na vida, você ainda não perdoou. Então, ore para Deus colocar no seu coração o perdão, né? Mostrar para você as áreas que você ainda não perdoou, mostrar as pessoas que você ainda não perdoou e começa a liberar as pessoas dessa dívida. Eu libero você da responsabilidade de me fazer feliz, porque não é sua responsabilidade me fazer feliz. Eu libero você de me colocar num patamar que eu não estou ainda e que eu responsabilizei você de me colocar. Eu libero você da responsabilidade de sei lá, erguer a nossa empresa ou a nossa família. Eu libero você dessa responsabilidade. Porque não é sua essa responsabilidade, é do Senhor, né? É de Deus. Então você vê que você coloca a pessoa no lugar de Deus quando você não perdoa e quando você coloca a sua expectativa totalmente nela, porque a sua expectativa ela tem que estar no Senhor. Então você tem que também limpar seu coração. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Já tá muito grande. Então é isso. Meditem, né? Qual o limite pro perdão e o que é o perdão? E aí nos próximos vídeos a gente vem com mais temas para você pensar, pra gente meditar e vamos falar sobre isso, de colocar as pessoas no lugar de Deus, né? Quando a gente não perdoa. Será que a gente não faz isso? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Até mais! Não esquece de assinar, compartilhar, curtir, me ajudem. Até mais, beijo!